Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhaktya Vihina Aparadha Lakshai Kshiptascha Kamaditarangamadhi Kripamaitam Sharanam Prapanam Vrinde Namaste Charanam Ravindam Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhura Smitasyam Vadami Radham Karuna Bharadram Tato Mamanyasti Gatir Nakapi. Então, hoje, pela graça especial de Srila Bhakti Rakshakshadhara Goswami Maharaj, de todo o Rupa Nuga Varga, continuamos a leitura do Shri Chaitanya Charitamrita, Adilila, capítulo 4, os motivos íntimos para o aparecimento de Gauranga Mahaprabhu. E agora, Krishnadas Kaviraj Goswami está explicando o terceiro motivo, né, íntimo, não é isso? Aí ele fala, Kama Prema Donhakara Vibhina Lakshan Loha Arahema Yaite Swarupe Vilakshan. A luxúria e o amor têm características diferentes, assim como o ouro e o ferro têm naturezas diferentes. Aí Prabhupada diz, devemos tentar discriminar entre o amor sexual e o amor puro, pois eles pertencem a categorias diferentes, com um mundo de diferença entre eles. Eles são tão diferentes um do outro, Kama e Prema, como o ferro é diferente do ouro. Atmendriya Priti Vancha Tare Bolikam Krishna Indriya Priti Icha Dhare Premanam. Então esse é um verbo muito importante. O desejo de satisfazer os próprios sentidos. Então, Atma Indriya Priti. Sentidos, né? Atma Indriya, os próprios sentidos. Priti. Priti Vancha, os desejos de dar priti, de dar prazer aos próprios sentidos. Chama-se Kama. Mas o desejo de satisfazer os sentidos do Senhor Krishna chama-se Prema. Krishna Indriya Priti Icha Dhare Prema. Então esse é um verso bom de decorar também, né? Atma Indriya Priti Vancha. O que mais? Atma Indriya Priti Vancha Tare Boli Kama. Tare Boli. Tare Boli significa Tare, em relação a ele, eu digo, Boli. Krishna Indriya Priti Icha. Então tem a primeira palavra que se traduz como desejo é Vancha, e a segunda é Icha, como Icha Shakti, né? A energia de desejo de Krishna. Dhare Prema Dana. Perdão. Dhare Prema Nam. Então, Atmendriya Pritivancha. Atmendriya Pritivancha. Tale Boli Kama. Krishna Indriya Priti Icha. Tare Prema Nam. Não, Dhare Prema Nam. Então, Srila Prabhupada vai explicar que as escrituras reveladas descrevem o amor puro da seguinte maneira: Sarvata Dvamsa Rahitam Satyapi Dvamsa Karane Yad Bhava Bandhanam Yunoho Saprema Parikirtita. Se há motivo de sobra para a dissolução de um relacionamento conjugal, e mesmo assim essa dissolução não acontece, não para destruição, né, no relacionamento conjugal, se há motivo de sobra isso, mas mesmo assim essa separação não acontece, semelhante relacionamento de amor íntimo chama-se puro, é considerado puro. Então a definição é interessante, né? Gurudev fala muito sobre isso, fala assim que ele vê assim como hoje em dia, por qualquer motivo, um casal se separa, né? Mas Srimati Radhika, Krishna pode se encontrar com as outras Sakhis, que para ela o amor dela fica mais intenso. As Gopis predominadas sentiam-se impelidas
sentiam-se atraídas por Krishna por esse amor puro. Para eles não havia, estava fora de cogitação o amor sexual baseado no prazer dos sentidos. Sua única ocupação na vida era cuidar para que Krishna fosse feliz sob todos os aspectos, independentemente, sem levar em consideração os seus próprios interesses pessoais. Elas dedicaram suas almas apenas à satisfação da personalidade de Deus, Shri Krishna. Não havia o menor vestígio de amor sexual entre as gopis e Krishna. Você pode dizer que não há o menor vestígio, né? O autor do Shri Chaitanya Charitamrita afirma com autoridade que o amor sexual é algo voltado para o prazer dos sentidos pessoais. Todos os princípios reguladores nos Vedas, em relação aos desejos de popularidade, paternidade, riqueza e assim por diante, são fases diferentes do prazer do sentido. Então os Vedas vão apresentar algumas normas, algumas regras para isso. Mas no fundo, todos eles são fases diferentes de prazer dos sentidos. Atos de satisfação dos sentidos podem ser realizados sob a cobertura de bem-estar público, nacionalismo, religião, altruísmo, códigos éticos, códigos bíblicos, diretrizes de saúde, ação fruitiva, recato, tolerância, conforto pessoal, liberdade do cativeiro material, progresso, afeição familiar, ou temor do ostracismo social, ou punição legal. Mas todas essas categorias são diferentes subdivisões de uma só substância que se chama kama, satisfação do sentido. Sociedade, amizade e amor materiais, né, como o Prabhupada falava. Todos esses bons atos realizam-se basicamente em troca do próprio prazer dos sentidos, pois ninguém pode sacrificar o seu interesse pessoal no desempenho desses tão preconizados princípios morais e religiosos. Mas, acima de tudo isso, está a fase transcendental na qual a diva, one feels himself to be only, a diva sente que ela é apenas serva eterna de Krishna, a suprema personalidade de Deus absoluta. Então, assim, de todas essas categorias de expressão, né, na experiência humana, né, todas elas, assim como aquela história, né, que uma vez quiseram pesar o valor de Srimati Radhika. Aí pegaram uma balança enorme, assim. Aí de um lado da balança colocaram, não sei se era um pedacinho, um fiozinho do cabelo dela, uma coisinha mínima assim. Colocaram de um lado da balança e do outro lado colocaram toneladas, colocaram elefante, um monte de coisa assim, uma balança enorme. E aquele pedacinho da forma transcendental de Srimati Radhika ainda ficou muito mais pesado do que tudo mais. Como Krishna, né? Krishna, ele se chama Guru porque ele é o mais pesado, né? Porque ele é pura substância. Então, assim, quem está na fase que foi explicada aqui, em que se sente apenas um servo eterno de Krishna, então essa pessoa, o valor energético dela é incomensuravelmente maior do que o valor energético de qualquer outra pessoa, seja ela moralista, seja ela um religioso, uma pessoa com medo do ostracismo social, né? Acontece muito, né? A pessoa com essa consciência de Krishna,
e por medo de ser ostracizada, ela deixa a consciência de Krishna porque ela acha, ela tem esse conceito, meus amigos, né? Meu grupo social, né? Dia das mães, dia dos pais, dia da criança, né? Natal, né? Eu não vou fazer Harikata no Natal, eu vou lá e juntar meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus primos e ficar lá tolerando aquele cheiro de peru, né? Praticamente compartilhando, compactuando com eles dessas atividades pecaminosas, né? Então, assim, ser verdadeiramente humilde e aceitar a posição de subserviência, de predominado por Krishna, é muito raro. Você vê assim, o Prabhupada ele falou de um monte de coberturas, né? Bem-estar público, nacionalismo, religião, altruísmo, tarará. Ele botou uma lista enorme e depois ele falou ser servo de Krishna, né? Aí ele continua dizendo assim, todos os atos realizados nesse sentido de servidão chamam-se amor puro a Deus, porque são realizados para a satisfação dos sentidos absolutos de Shri Krishna. É como Srila Bhaktivinoda Prabhupada, ele tinha dois conceitos de devoto puro, né? O primeiro é Aniyabhilashita Shunyam Gyanam Karmanja Navitam Anukulena Shilanam Anukulena Krishnanu Shilanam Bhakti Rutamam, né? Então esse conceito, claro, o conceito máximo de devoção pura. Mas ele falava justamente isso que o Prabhupada está falando aqui, que se todas as ações que você realizar ao longo da sua vida, né, tiverem esse sentido, essa predisposição à servidão a Krishna, isso se chama amor puro a Deus, né? Então, se você faz isso, você está na posição de um devoto puro, porque você está fazendo isso para o prazer dos sentidos absolutos de Shri Krishna. Novamente a gente estava falando, né? Muitas vezes a gente vai ouvir Gurudev falando sobre a adoração à deidade. Então, como o Premananda Prabhu fala, se você tem fome, oferece o alimento a Krishna, né? Se você está cansado, coloca a deidade para dormir e dorme do lado. Mas ele sempre tem a precedência. Contudo, qualquer ato realizado com o objetivo de desfrutar, de usufruir dos próprios frutos desse ato, ou dos resultados desse ato, é um ato de prazer dos sentidos. Semelhantes ações são visíveis apenas, às vezes, em formas densas e às vezes em formas sutis. De formas sutis são muito perigosas, né? Kamera Tatparya Nija Sambhoga Kevala Krishna Sukha Tatparya Matra Prema Prabhala. O objeto da luxúria é apenas o prazer dos próprios sentidos, mas o amor anseia pelo prazer do Senhor Krishna, e deste modo é poderosíssimo. Poderosíssimo. Como aquela história que Narada Muni, sabendo que Krishna estava com uma dor de cabeça incurável, que a única coisa que podia curar a dor de cabeça de Krishna era a poeira dos pés de lótus dos seus devotos, ele rodou o mundo, ninguém quis dar a poeira dos seus pés de lótus, porque todo mundo dizia, não, eu jamais vou colocar a poeira dos meus pés sobre a cabeça de Bhagavan. Não tem pior ofensa, né? Você direcionar os pés para a deidade, né? Então você colocar a poeira dos seus pés no corpinho da deidade é como se essa ofensa de colocar os pés esticados assim na direção da deidade, né? Mas quando ele falou aquilo para as gopis, elas cavaram toneladas elas foram para a beira do rio e começaram a cavar toneladas de poeira dos pezinhos delas, né? Então, assim, se o interesse é a satisfação de Krishna, como o Ambarish Maharaj também, né? Mana Krishna Padaravindayo, né? Que ele estava sempre, a mente dele estava sempre absorta em Krishna, servindo os pés de lótus de Krishna, né? Tem aquele verso que descreve como ele, apesar de ser um grande rei, ele delegou todo o seu reino para os seus servos, né? Aí agora
Srila Krishnadas Kaviraj Goswami vai falar outro verso, ainda explicando a diferença entre Kama e Prema. Loka Dharma, Veda Dharma, Deha Dharma, Karma, Laja Dhairya, Deha Sukha, Atma Sukha, Marma, Dustyaja Aryapata, Nija Parijana, Swajani Karaya Yata, Tadana Bhadsana, Sarva Tyaga Kori Kare, Krishnera Bhajana, Krishna Sukha Hetu Kare Prema Sevana. Então ele começa a falar de Loka Dharma. Loka Dharma são os costumes sociais. Depois ele fala Veda Dharma, os preceitos das escrituras. Depois ele fala Deha Dharma, as exigências do corpo. Depois ele fala de Karma, a ação fruitiva. Depois ele fala de Laja, o recato, a timidez. Depois ele fala de Dhairya, a paciência. Deha Sukha, os prazeres do corpo. Atma Sukha Marma, a satisfação de si mesmo. E o caminho de Varnashram Dharma, que é tão difícil de abandonar. Então tudo isso, costumes sociais, preceitos das escrituras, as exigências do corpo, a ação fruitiva, o recato, a paciência, os prazeres do corpo, satisfação de si mesmo, o caminho de Varnashram Dharma. O que as gopis fizeram com tudo isso? Abandonaram. Abandonaram também suas famílias e sofreram o castigo dos parentes e como se diz, a rejeição dos parentes. Tudo em nome de servir ao Senhor Krishna. Elas prestam-lhe serviço amoroso em nome do prazer dele. Ihake kahi Krishna drida anurag swacha dhauta vastri yaitya nahi kona dhar. Isso se chama apego firme ao Senhor Krishna. Esse apego é imaculadamente puro, como um paninho bem limpo que não tem nenhuma mancha. Como, por exemplo, você tem a roupa bem branquinha, assim, não tem nenhuma mancha. Essa é a analogia. O coração de Srimati Radhika é branco como o leite puro da vaquinha Surabhi. Não tem nenhuma mácula. Ela não tem olhos para ninguém mais, ela não tem pensamento, não tem coração, não tem corpo, não tem palavras para ninguém mais além de Krishna. O autor do Shri Chaitanya Charitamrita aconselha a todos a abandonar todas as ocupações de prazer dos sentidos e, assim como as gopis, encaixar, dovetail, se adequar inteiramente à vontade do Senhor Supremo. Este é o ensinamento máximo de Krishna na Gita. Devemos estar preparados para fazer qualquer coisa. Para fazer toda e qualquer coisa para agradar o Senhor, mesmo correndo o risco de violar os princípios védicos e as leis éticas. Esse é o padrão do amor a Deus. Essas atividades em amor puro a Deus são tão imaculadas como o linho branco, que está completamente lavado, limpo. Srila Bhaktivinoda Thakur nos adverte a este respeito que não devemos equivocadamente achar que a ideia de abandonar tudo acarreta a renúncia a deveres necessários em relação ao corpo e à mente. Mesmo semelhantes desejos não são prazer dos sentidos, mesmo semelhantes deveres não são prazer dos sentidos, se são cumpridos em espírito de serviço a Krishna. Como o Prabhupada exemplificou tantas vezes na vida dele, enquanto ele viajava pelo mundo pregando, servindo a seu Gurudeva, que ele cuidava muito bem do seu corpo. Apesar da idade avançada, ele tinha muito mais energia que a maioria dos discípulos. Ele dormia de 10 às 2 da manhã, depois descansava um pouquinho depois de cada prachada, enquanto os discípulos dormiam de noite, durante o dia também, iam distribuir livros, mas no meio da distribuição entrava numa perua, assim, sabe, perua, uma van, e dormiam. Então, assim, isso porque ele tá seguindo essa advertência de Srila Bhaktivinoda Thakur.
ou seja, você fazer austeridade com uma forma de não servir a Krishna. Né? Ou você, por exemplo, você usar a Japamala como escudo para não fazer seva no templo. Né? Você mora no templo, aí toda hora que alguém chega, ei, Prabhu, você pode fazer isso? Desculpe, tem que terminar minha japa. Então são essas coisas, né? É uma ciência. Ataeva kama prema bahuta antara kama andatama prema nirmala bhaskara. Portanto, a luxúria e o amor são bastante diferentes entre si. A luxúria é como a escuridão densa. Andatama é a escuridão cega, a escuridão densa. Anda quer dizer cego, né? Cegueira. Ao passo que prema é nirmala bhaskara, é como o sol puro, o sol brilhante. Então aqui, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, para explicar o terceiro motivo íntimo para Mahaprabhu aparecer, ele está apresentando vários versinhos que diferenciam prema de kama. Ataeva gopigane nahi kama gandha Krishna sukha lagimata Krishna se sambandha. Deste modo, não há o menor vestígio de luxúria no amor das gopis. Seu relacionamento com Krishna é apenas em prol do prazer dele. Então, de várias maneiras, de vários pontos de vista, está repetindo a mesma coisa, né? Aí ele vai citar um verso do Srimad Bhagavatam. Yate sujata charanam buruham staneshu bita shanai priyadadi mahikar kasheshu tenatavim atashi tadvyatate nakin swit kulpa dibir brahmatidhir bhavad ayusham naha. Ó queridas amadas, seus pés de lótus são tão suaves que nós... elas estão falando com Krishna. Ó querido, ó amado mais querido, seus pés de lótus são tão suaves que nós os colocamos gentilmente sobre nossos seios, temendo que eles sejam feridos. Nossa vida repousa apenas em você. Nossas mentes, portanto, estão cheias de ansiedade, porque os seus pés tão tenros podem se machucar pisando nos seixos enquanto você perambula pelo caminho da floresta. Então, as gopis falaram isso quando Krishna as abandonou no meio da dança da dança. Ele estava saindo e elas falaram: Krishna, espera, os seus pés. Não sai assim, porque você deixa os seus pés sobre nossos seios, porque se você deixar os seus pés caminhando pelo caminho da floresta, você vai machucar seus pés. Né? Então, uma pessoa de mentalidade mundana vai pensar: não, isso é luxúria, estamos pedindo para a gente colocar os pés nos lindos seios dela, as mulheres mais lindas, né? Porque elas são manifestações de Krishna, né? Porque elas são manifestações de Srimati Radhika, e elas não são diferentes de Krishna. Né? Na verdade, elas fazem isso pensando no bem-estar de Krishna. Né? Ao passo que muitas pessoas, muitos pretensos religiosos vão rejeitar tudo, em vez de pensarem nos pés de lótus de Krishna, no conforto de Krishna, eles abandonam tudo pensando no seu conforto. Não, se eu deixar tudo, se eu não me envolver com o mundo material, então eu vou ficar numa posição de bem-estar espiritual. Eu vou desfrutar dessa condição de bem-estar espiritual. Isso se chama Jnana, né? A busca é cultivar conhecimento em busca da liberação impessoal. Eu não quero saber assim. Ele pode não verbalizar isso, mas ele está querendo dizer indiretamente: ele não quer saber de Krishna. Eu quero saber da minha existência espiritual. Então isso
total egoísmo, né? Você pode até dizer, não, é mais elevado do que você querer desfrutar grosseiramente nesse mundo material. Mas no final das contas, na verdade, é a grande armadilha, né? Por estar numa situação, entre aspas, mais elevada, essa é a grande armadilha. Atma Sukha Dukkhe Gopir Nahika Vichar Krishna Sukha Hetu Chesta Manu Vyavahar. As gopis não ligam para seus próprios prazeres ou dores. Todas as suas atividades físicas e mentais são direcionadas a oferecer prazer ao Senhor Krishna. Tudo que elas pensam é isso, todo o corpo delas é para isso. Tudo nelas, né, é para isso. Da mesma forma que o discípulo verdadeiro, né, como Srila Bhaktivedanta Keshava Goswami Maharaj, quando ele viu que alguns Sumata Brahmanas revoltados em Vrindavana saíram com pedras para atacar o seu mestre espiritual, ele à força trouxe o seu mestre espiritual para dentro de uma casinha, trocou a roupa com ele e se colocou na frente dos revoltados e falou que o seu mestre espiritual, vestido com roupa branca, saísse dali para não sofrer nenhum tentado. Então ele deu a própria vida pelo seu líder. Krishna lagi arasava kari pari tyaga Krishna sukha hetu kari shuddha anuraga. Elas renunciaram a tudo por Krishna. Verdadeira renúncia. Elas têm apego puro a dar prazer a Krishna. Krishnera lagi arasava kari parityaga. Parityaga. Elas abandonaram. Por quê? Por que elas abandonaram? Em prol de quê? Krishna Sukha Hetu. Se lembra Hetu? A Hetu que apatyanta. Hetu, a causa, qual é o motivo para elas fazerem isso? Krishna Sukha. O motivo para elas fazerem tudo sempre é a satisfação de Krishna. Evan mad ato jita loka veda swanam hivo mai anuvritaye balaha maya paroksham bhajata tirohitam ma suitum mahata tatriyam priyaha. Ó minhas amadas gopis, vocês renunciaram aos costumes sociais, aos preceitos das escrituras e a seus parentes em meu nome. Eu desapareci por trás de vocês apenas para aumentar a sua concentração em mim. Desde que eu desapareci para o seu benefício? Não. Como eu desapareci para o seu benefício, vocês não devem ficar insatisfeitas comigo. Isso Krishna fala para elas quando ele regressa à arena da Rasa Lila. Ele está dizendo que se afastou delas para que o apego delas, a saudade delas se intensificasse. Krishnera pratiga eka ante purva hoite ye ante bhaja Krishna tare bhajat. O Senhor Krishna has a promise from before. O Senhor Krishna tem uma promessa que ele fez antes de corresponder a seus devotos segundo a maneira pela qual eles o adorarem. Então, se um devoto o adora com sentimento, com a Aishwarya Dasha, com sentimento na posição de vê-lo como a suprema personagem de Deus, como ver o Bhagavatar, o aspecto dele de Bhagavan, então Krishna vai aparecer como Narayana, como Varaha, Vishnu. E também na Gita, o que ele fala? Paritanaya Sadhunam Vinashaya Chaduskritam. Esse é outro verso para você guardar, que Krishna está prometendo nesse verso que ele vai proteger os sadhus,
né? E vai aniquilar os demônios. Paritranaya sadhanam, para dar proteção, para nutrir os sadhus, os Vaishnavas, e Vinashaya Chaduskritam, para destruir os Duskrita, as pessoas que cometem atos hediondos. Ele vai aparecer. Qual é a continuação do verso? Paritranaya sadhanam, Vinashaya Chaduskritam, Dharma Samstha, vê se é Dharma Samstha, que não me lembro a segunda parte do verso. Dharma Samsthapanaya, Dharma Samsthapanataya, Yuge. Sambhavami Yuge. Então Krishna vem para proteger os Vaishnavas, para destruir os demônios. Dharma Samsthapanataya, né? Ele também vem estabelecer os princípios religiosos, Samsthapanaya, Dharma. E o que ele faz? Como é que é? Bhava Yuga. Sambhavami Yuge. Então ele faz isso yuga após yuga. Né? Toda vez que há depois ele vai também citar outro verso, né? Que diz que toda vez que há um predomínio da irreligião, uma ascensão da irreligião e uma descensão da religião, ele próprio aparece. Né? Ou ele manda o seu representante autorizado. Aí Krishna continua falando para as gopas. Yeyata mam prapadyante tam sataiva bhajamyaham mama vatma anuvartante manusya parta sarvasha. Esse verso é do capítulo 4, não é? Ou 7? Então esse aqui também é muito importante. Yeyata mam prapadyante tam sataiva bhajami aham Mama Vatma Anuvartante Manusya Parta Sarvashaha. Então, Manusya, Krishna está falando de Manusya. O que significa Manusya? Não. Se refere ao ser humano, né? Manusya. Então, ele está falando em relação aos seres humanos, ele diz que qualquer que seja a maneira pela qual os seus devotos se rendam a ele, ele os recompensa na mesma medida. Yeyata mam prapadyante. Yeyata. Yata está falando de proporcionalidade, né? Se você se rende a Krishna 10%, ele corresponde a você 10%. Yeyata mam prapadyante tam sataiva bhajamyaham. Ele está falando bhajamyaham. Eu recompenso. Na mesma proporção. Mama Vatma Anuvartante, Mama, meu, Vatma, caminho, seguem. Manusha, os homens seguem o meu caminho. Todos seguem o meu caminho sob todos os aspectos. Sarvashaha. Então aqui Krishna, então Srila Krishnadas Kaviraj está confirmando o que ele disse antes. O que ele disse antes? Desculpe, se lembra? Ele disse antes que Krishna fizera uma promessa. Qual foi a promessa que Krishna fez? A promessa que Krishna fez foi Paritranaya sadhanam vinashaya chaduskritam yeyatamam prapadyante tam sataiva bhajamyaham mama vatma anuvartante manusya parta sarvashaha. Essa é a promessa que ele fez assim. Ele está disponível para todo aquele que o serve em qualquer situação. Ao passo que as gopis só estão disponíveis para ele. Ele está disponível para todos, mas as gopis estão disponíveis só para ele. Então, Prabhupada diz, Krishna nunca foi ingrato com as gopis, pois ele declara a Arjuna neste verso da Gita, segundo ele declara a Arjuna nesse verso da Gita, ele corresponde com os seus devotos na proporção do serviço amoroso transcendental que esses devotos lhe prestam. Todos seguem o caminho que leva na direção dele. É que Krishna fala, né? Todos seguem meu caminho sobre todos os aspectos. Então todos seguem o caminho que leva na direção dele, mas há diferentes graus de progresso nesse caminho.
E o Senhor é percebido na proporção do avanço de cada pessoa. O caminho é um só, mas o progresso, o sucesso para se aproximar da meta máxima é diferente. E por isso, a proporção da percepção desta meta, ou seja, a personalidade de Deus absoluta, também é diferente. Né? Então existem gradações da percepção. As gopis alcançaram a meta máxima, e o Swami Chaitanya afirma que não há método de adoração a Deus superior àquele seguido pelas gopis. Com aquele verso, Aradhya Bhagavan Rajesha Tanayas Tadhama Vrindavana Ramya Kachit Vraja Vadu Vargana Yakalpita Shrimad Bhagavatam Amala Pramanam Prema Pumata Maha Shri Chaitanya Mahaprabhu Matam Idam Tatradhara Naparo. Então nesse verso Srila Vishnu Chakravarti Thakur está explicando que para Mahaprabhu Srimad Bhagavatam é a autoridade suprema e que em termos da prática de Bhakti as gopis são o exemplo supremo, são o modelo supremo, e o objeto da devoção é Brajesha Tanaya. Tanaya é o filho Braja Isha, o senhor, o rei de Braja, Nanda Maharaj, o objeto de adoração supremo, e também Tadhama, a morada dele. Não é só a Dhamma, não é só a morada, é a morada dele. Então aqui, por isso que Prabhupada diz, o Swami Chaitanya afirmou que não há método de adoração superior ao das Brajabadu Vargana, das Brajaramanis, das queridas amantes de Krishna. Se pratigya bhanga hoila gopira bhajani tahate pramana Krishna shimukha vachani. Essa promessa foi quebrada por conta da adoração das gopis, como o próprio Senhor Krishna admite. Ele fez uma promessa, mas a adoração das gopis ela é saturada de tanto amor que ele dá uma falhada na promessa dele, porque ele não consegue se manter sem elas. Bonito isso, hein? Napareham niravadya samiyujam. Gurudeva diz que esse é um dos versos mais importantes do Srimad Bhagavatam. Swasadu krityam vibudhayu shapivaha ya mabhajan durjaya geha shinkala sanvistya tadva patiyato sadhuna. Ó gopis, não tenho como retribuir a minha dívida para com o seu serviço imaculado. Mesmo se eu viver a vida de Brahma, se eu viver a vida de todo o universo, nem com esse tempo todo eu vou poder retribuir a vocês pela dívida que eu tenho com vocês. Porque o seu serviço é imaculado. Seu vínculo comigo, ó gopis, está além de qualquer recriminação. Recriminação, vocês falam? De qualquer crítica, Vocês me adoram rompendo com todos os laços domésticos que são tão difíceis de abandonar. Portanto, por favor, que seus próprios atos gloriosos sejam sua recompensa. Krishna está assim, como um brahmachari. Brahmachari anda com roupa, às vezes ele usa curta, tem bolso. Às vezes vai andar com uma roupa assim, só com um manto e o dote. Ele é tão pobre que não tem nem bolso para botar dinheiro. Então Krishna ficou como um brahmachari. Krishna é um brahmachari. Ele não tem nada, porque tudo que ele pensa que ele tem é destinado. E ele reconhece isso. Então, este verso do Srimad Bhagavatam foi falado por Krishna quando ele voltou para as gopis após ouvir as suas canções de saudade. Krishna estava ocupado com um monte de coisa, mas elas cantaram a canção de saudade, chorando profundamente de saudade, e Krishna apareceu para
Muito forte nesse Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Então amanhã nós vamos continuar do verso 181. É como se esse capítulo não tivesse fim, né? Muito interessante, muito auspicioso. Vamos ao super verso. E hoje à noite, algum Prabhu, alguma Didi estão assistindo? Que aqui só, não sei porque está acontecendo com o meu marcador, está dando 0 aqui. Mas enfim. Tem 3 elementos. Oi? 3 elementos. Não sei porque não está marcando aqui. Então hoje à noite, se vocês quiserem participar também, nós vamos... É o dia do Javadama, mas nós vamos fazer uma comemoração especial para o nosso querido Srila Bhakti Shaksidhara Goswami Maharaj, que é o patrono da Braja. No dia do desaparecimento dele, foi fundada a editora Braja, a Braja Editora, a editora do Nectar Gaudiya Vaishnava em português. Então hoje é um dia muito auspicioso, a gente sair, distribuir livros, a gente cantar, né? A gente fazer bhajan, a gente fazer um esforço para servir a Gurudeva da maneira que ele quer, não da maneira que a gente quer. Existe um abismo de diferença, né? Aí eu vou fazer o que eu gosto para Gurudeva. Não, eu vou fazer o que Gurudeva gostaria que eu fizesse, o que ele deseja. Então, Jai, Braja Editora, Brihat Midanga aqui, Jai, Srila Bhakti Shaksidhara Goswami Maharaj aqui, Srila Gurudeva Patitapam aqui, Jai, Srila Prabhupada Patitapam aqui, Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Jai Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu Ki Jai, Shri Chaitanya Charitamrita Maha Gaura Vaishnava Grantha Ki Jai, Vancha Kalpatara Vaishnava Kripa Sindhudeva Jam Pachitanam Pavanabhyo Vaishnava Namo Namaha. Dandavad Pranam, Jai Shri Radhe.